Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Estarmos aqui nessa terça-feira, onde o nome do Deus Todo-Poderoso foi louvado, exaltado. E agora nós vamos aprender da palavra do Senhor, que é luz, né, para os nossos caminhos, para que nós continuemos firmes, né, para poder superar os desafios. Hoje a palavra vai falar disso essa noite. Que nós possamos continuar sempre firmes na presença do Senhor, sem nunca, irmãos, duvidar do que o Senhor pode fazer. Porque se o Senhor nos mandar fazer algo, a gente tem que ir fazer. Porque se a gente ficar questionando, nós vamos ver com essa palavra dessa noite, que o questionamento, a dúvida, ela tira a bênção do povo. Enquanto que a confiança, Deus entra com providência. Porque Deus não manda ninguém para uma batalha para a pessoa ir lá e voltar derrotada. Deus manda porque Deus vai fazer ter vitória. Ainda que aos nossos olhos pareça impossível. Pedir para que a irmã coloque em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 ao 14. Pedir para o irmão Richard, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer a leitura. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Josué 14, do versículo 6 ao 14. Passo a ler. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificados. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém? Glória a Deus, irmãos, pode tomar assento no nome do Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra desta noite. Irmãos, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu queria contar um testemunho, né, de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que na semana passada, né, eu pedi para os irmãos que orassem
pela minha irmã, que ela ia passar por uma cirurgia. Era uma cirurgia, de certa forma, com risco, porque ela ia tirar o útero, tirar o ovário, e como ela tem endometriose, esses órgãos tinham colado tudo no intestino, na bexiga. Então seria uma cirurgia de alto risco, e cirurgia de 3-4 horas só de cirurgia. E pedi para os irmãos orar, nós oramos, né? E Deus entrou com providência, irmãos, porque ontem ela fez a cirurgia, demorou, não sei o quanto tempo que ela demorou a cirurgia, mas ela subiu às 14 horas para o quarto, desceu só por volta de quase 10 horas da noite, e Deus entrou com providência, irmãos. Hoje, né, eu com a minha esposa, nós fomos visitar ela, ela já está bem, está conversando tudo, já era para ela ter recebido alta hoje à noite, mas ela preferiu dormir lá essa noite, e amanhã cedo ela vai receber alta em nome do Senhor Jesus Cristo. O relato, irmãos, quem tinha feito era o médico, que talvez, né, que ia precisar cortar o intestino dela, ela ia precisar usar aquela bolsa de colostomia, mas não precisou, irmãos, porque nosso Senhor Jesus Cristo entrou com providência. Foi feita apenas uma raspagem, aí a parte da bexiga foi um pouco prejudicada, mas não foi nada grave. Então amanhã ela já vai receber alta. E, irmãos, desde quando eu estava orando, eu tinha certeza que Deus ia entrar com providência na vida dela. E é isso que a gente tem que ter, orar e ter certeza que Deus vai entrar com providência. Igual a irmã Fátima orou, pediu oração para a irmã dela, e Deus entrou com providência. Deus entrou com providência na vida da minha irmã. E a gente tem que orar, irmãos, por aqueles que ainda não estão na presença do Senhor. Agora à tarde mesmo, quando estava chegando em casa, nós encontramos o Lucas, né, filho do irmão Fábio e da irmã Elizabeth, e estava contente, né, porque ele se formou hoje num curso que era o sonho dele fazer. Ele foi lá, fez, foi bem avaliado, ficou entre os 3 primeiros, e eu estava falando para ele, veja o quão abençoado foi esse ano de 2022 para você. Ele conseguiu muitas coisas, ele começou a contar lá, ele contou quase umas 10 bênçãos, né? Encontrou um relacionamento com uma pessoa de Deus, conseguiu comprar sua moto, fez seus cursos, está cursando sua faculdade, e ainda tem mais bênçãos chegando que ele contou para nós lá. Então, irmãos, você vê o poder da oração. Mesmo que ele e a minha irmã ainda não estejam na presença do Senhor, nós estamos, e o Senhor ouve as nossas orações. Toda oração que eu faço, eu apresento a vida do Lucas, assim como as dos irmãos, mas a gente sabe que o pai, a mãe está ali de joelhos, orando, clamando, e Deus entra com providência, irmãos, e a gente não pode questionar o tempo de Deus. Nós vamos ver aqui na palavra, como o irmão Richard já leu, que Caleb, quando ele foi, né, tomar posse do que Deus tinha prometido para ele, ele estava com 85 anos de idade, mas quando a promessa de Deus veio na vida dele, ele tinha apenas 40, ou seja, levou 45 anos para que Deus pudesse, né, entrar com providência. Então a gente não pode questionar, a gente tem que saber que a nossa oração tem valor para Deus. Então se a gente está orando, pedindo para que Deus faça a obra na vida de um parente nosso, de um amigo, seja lá quem for, a gente tem que orar e esperar que o tempo é de Deus, não é o nosso. A gente não pode questionar, como o povo daqui questionou, e porque não aconteceu no momento dele. Não, a gente tem que continuar orando, clamando, que a providência vem de Deus. Então eu creio que a minha irmã, assim como os meus familiares, vão chegar na presença do Senhor, assim como o Lucas também vai retornar, e a gente tem que orar com fé, irmãos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus que vai convencer aqueles corações. Mas mesmo assim, eles não estando na presença de Deus, nós que estamos orando, Deus ouve o nosso clamor, irmãos. Então nós não podemos ter dúvida, orar com dúvida. A gente tem que orar e crer que Deus vai entrar com providência, irmãos. Então eu agradeço muito a oração dos irmãos que oraram pela minha irmã, né? Peço que continue também orando pela Daniele. E é assim, irmãos, a gente ora, joelho no chão, orando, clamando com fé, que a resposta vem de Deus, amém, irmãos? Aqui, irmãos, hoje nós vamos aprender a fé de um homem e o questionamento de outros. Que o povo, Deus tinha prometido a terra para aquele povo que estava refém no Egito. Eles estavam refém no Egito,
Para Deus tirar ele de lá, Deus teve que mandar todas aquelas pragas que a gente conhece. Mandou praga de tudo quanto é jeito, que chegou uma época que Faraó falou: não deixa esse povo ir, porque senão vai ser o fim de nós aqui na terra. Então eles foram liberados e foram atravessar o deserto. Então, irmãos, não é por falta de milagre na vida daquele povo que o povo questionava. Quem quer questionar Deus, Deus dá uma bênção, dá um milagre, entra com providência, dá livramento. A primeira luta que vier e a resposta não for no tempo dele, ele vai questionar o Senhor. Então o povo de Israel estava refém no Egito. Deus entrou com providência, mandou todas aquelas pragas e eles foram libertos. Quando eles estavam atravessando o deserto, Deus era tão bom com ele que a sandália do pé deles não gastavam, a roupa não se gastavam. Quando eles tinham sede, Deus fazia brotar água pura no meio do deserto. Deus mandava maná do céu para eles se alimentar, e mesmo assim eles questionaram contra o Senhor. Então, irmãos, quando a luta vier na nossa vida e a gente orar e não vier a resposta do Senhor, primeiro a gente tem que parar e olhar tudo que Deus fez na nossa vida. Porque se a gente parar e olhar tudo que Deus fez, a gente esquece das bênçãos. Mas se a gente começar a refletir, o Espírito Santo vai lembrando a gente, fez isso, fez aquilo, livrou disso, abençoou nisso. Então, irmãos, não vamos questionar em meio à luta, porque muitas das vezes a oração é nossa, né? Mas Deus não responde naquele momento. Mas não é que Deus não ouviu, Deus trabalha no silêncio, irmãos, e no momento certo vem a resposta do Senhor. Então, mesmo Deus tendo feito tudo o que fez na vida desse povo, o povo questionava, né? Em Deuteronômio vai falar que eles pediram para Moisés que mandasse os espias lá, para ver se a terra era boa mesmo. Ou seja, já estava duvidando da providência de Deus. Se Deus falou que ia mandar ele para uma terra que manava leite e mel, porque a terra era boa, era uma terra produtiva. Mas eles já começaram a desconfiar, e pediram para Moisés, que Moisés mandasse os espias lá para ver como que era a terra. E o Senhor, irmãos, eles pediram, Deus concedeu, e Moisés mandou 12, né, os chefes das tribos, mandou 12 lá, representando cada uma tribo de Israel. E esses 12, irmãos, foram lá e viram que realmente a terra era muito boa, era fértil. Pegaram lá um cacho enorme de uva, porque a palavra vai falar que era o começo das colheitas de uva, né, das primícias. E eles trouxeram. Só que acontece, eles foram lá e eles viram gigantes, que as terras lá era fortificada, as cidades, e que ali habitavam gigantes. E quando eles voltaram, de vez de ele chegar e conversar com Moisés, não, dos 12, somente 2 que confiaram no Senhor. Moisés, que naquela época chamava Oséias, né, que significa salvação. Josué, que significa salvação. Mas Moisés mudou o nome de Moisés mudou o nome de Josué, colocou como Deus é a salvação, porque é Deus que é a salvação, irmãos, não é o homem. Então Oséias, né, passou a chamar Josué e Caleb, que lá foram. E eles foram lá, viram que a terra era boa, viram que tinha gigante, viram que a cidade era fortificada, mas eles não olharam para isso, olharam para o Deus que eles serviam. Enquanto que os outros 10, que o povo pediu, né, e Moisés mandou, olharam para o tamanho da luta. E quando eles voltaram, né, em Números 14:8, vai falar que eles começaram a questionar, que eles voltaram pessimistas, né, e pedi para que a irmã coloque Números 13:30, que eles voltaram pessimistas e eles começaram a falar que não dava certo. E aquelas pessoas, irmãos, elas foram desanimando o povo que eles estavam representando. É por isso, irmãos, que quando você orar para Deus e Deus colocar um sonho no seu coração, você souber mesmo que é Deus que colocou, porque o irmão Mardoni, ele ministrou aqui, ele falou uma coisa que é verdade. Tem coisa que Deus manda e a gente sabe que é Deus que mandou. Tem coisas que, como a gente é humano, a gente tem dúvida, a gente sente de Deus, mas a gente fica na dúvida. Irmãos, peça para Deus confirmação, que Deus vai confirmar, porque o nosso Deus sabe da nossa limitação. Deus mandou, se você tem certeza, vai e faça. Mas se você está na dúvida, peça confirmação, que Deus confirma no louvor, na palavra, na oração. Deus confirma, irmãos. E ali, aquele povo,
quando eles voltaram, eles começaram a desanimar aquelas pessoas. E aquelas pessoas deixaram se levar por esse desânimo. Então, quando Deus colocar no seu coração um sonho, um projeto, não fica contando para qualquer um, não. Se Deus colocou, você tem certeza que é de Deus, vai e faça, irmãos. Porque se começa a contar para um, para outro, pode ser que seja igual esses 10 espias aqui, que vai chegar e vai falar, você não vai conseguir, é muito para você não tem dinheiro, você não tem capacidade. Mas, irmão, se Deus colocou no teu coração, é Deus que vai entrar com providência. E você vai lutar, você vai colocar aquele projeto em prática, e você vai ser vencedor, e você vai testemunhar aqui na frente, e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Porque se a gente orar e pedir confirmação, de vez de Deus mandar aqueles 10 espias covardes, Deus vai mandar aqueles 2, que foi como Josué e Caleb, que vai confirmar, falar, não, isso é de Deus, vai que você vai ser abençoado. Por isso que a gente tem que consagrar os nossos planos, os nossos sonhos ao Senhor. Aí número 13:30 vai dizer aqui, ó, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés, que eles estavam falando para Moisés, não vai dar, o exército é poderoso, lá habita gigante, nós vamos ser destruídos. Mas olha o que Caleb falou. Caleb fez o povo ficar quieto, mandou o povo ficar calado, e ele disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ou seja, irmão, ele não estava olhando para o gigante, ele estava olhando para o Deus, né? Para o Deus que ele servia. Pedi para a irmã colocar em 14:8, Números 14:8. Que vai dizer assim, se o Senhor, né? Aí o povo já tinha questionado contra Deus, e o povo, irmãos, eles queriam levantar um chefe e voltar para o Egito. Olha aqui, não dá para entender o que aquele povo pensou, depois que tudo que Deus fez na vida deles, eles pensaram em levantar começaram a questionar contra Moisés, e falaram, vamos levantar um capitão, e vamos voltar para o Egito. Mas, meio ao desânimo do povo, olha o que Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, e nos dará essa terra, uma terra que emana leite e mel. Coloca no 9, por gentileza. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, irmãos, olha a fé que Caleb tinha. Caleb, irmãos, ele não estava preocupado com a luta, ele estava preocupado de ir lá e lutar, porque sabia que Deus ia dar a vitória, enquanto que o povo estava se acovardando, assim como foi, né, com Davi e Golias, que Golias ameaçava todo o exército. Davi foi lá, porque Davi não estava olhando para o tamanho de Golias, Davi estava olhando para o tamanho do Deus que ele servia. E Caleb da mesma forma, tinha gigante lá, mas ele falou, não, eu quero ir lá, vamos lá, a gente vai vencer, se o Senhor se agradar da gente, a gente vence, irmãos. Aquilo que Caleb disse vale para nós hoje, se o Senhor se agradar da gente, tem vitória na nossa vida. Basta que a gente se dedique, irmãos, não importa o quão falho a gente seja, mas se a gente colocar a nossa vida aos pés do Senhor, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai fazer maravilhas na nossa vida. Mas isso não quer dizer que não vai ter luta, vai ter luta, e às vezes, irmãos, a luta vai parecer assim, como gigante. O povo não estava com medo porque eram qualquer homens, é porque eram homens gigantes, a cidade era fortificada, e eles sabiam que se eles fossem ali, seriam mortos. Mas eles esqueceram, irmão, do principal, de olhar para o nosso Deus. Se a gente for com a nossa força, a gente é derrotado, mas se a gente for com Deus, Deus dá a vitória. E aquilo que Deus manda, irmão, a gente tem que fazer, a gente tem que ficar questionando, porque se Deus mandou, Deus vai entrar com providência. Não era nem para eles terem pedido para Moisés mandar os espias lá, mas eles pediram, Deus permitiu. Aí os espias foram, de vez de confirmar, entrou com a dúvida. Então a gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta os nossos sonhos, e tem que ser igual Caleb. Nós somos servos de Deus. Deus tem projeto na vida de cada um aqui. Mas, irmãos, tem pessoas que vêm na igreja, a gente olha para a pessoa e a gente fala, nossa, que pessoa abençoada, Deus vai usar grandiosamente essa vida.
e de repente a pessoa esfria, sai da igreja, vai para outra igreja, mas não é que Deus não tinha o projeto, Deus tinha o projeto, mas ela olhou para o gigante da vida dela. Então a gente não pode olhar para os gigantes da nossa vida, nós temos que olhar para o Deus que a gente serve, porque vai ter luta, irmão, que a gente vai vencer fácil, mas vai ter luta que vai ser difícil, igual teve a luta na vida da irmã Fátima, na vida da minha irmã. Tem coisas que você não pode fazer nada, é só orar e pedir providência de Deus, mas Deus entra com providência, irmãos. É isso que a gente não pode ter dúvida, a gente tem que ter certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. Se Ele manda a gente fazer algo, vai e faz, não fica questionando. Deus colocou no seu coração, o Espírito Santo tocou a sua mente, faça isso, seja na obra do Senhor, seja na sua vida particular, no estudo. Aí você vai ficar pensando, nossa Deus, mas será que se eu abrir esse comércio, vai dar certo? Aí já deu errado, irmãos. Se Deus colocou, se você apresentou a Deus seus sonhos, seus projetos, e principalmente aqui na obra do Senhor, se você colocou para Deus e Deus confirmou, é porque vai ter providência de Deus, irmãos. A gente não pode ter dúvida como teve esse povo. Resultado dessa dúvida, eles questionaram, né, contra Deus, e esse questionamento, essa dúvida, custou muito caro para eles, porque o Senhor falou, ninguém dessa geração, ninguém vai entrar na terra prometida, exceto, né, Josué e Calebe. Então, irmãos, veja que vale a pena perseverar na obra do Senhor, porque enquanto muitos desistem, se a gente perseverar, a gente vai conseguir, a gente vai vencer. E a maior bênção que Deus prometeu para a gente é a terra prometida, mas não é a terra que eles conquistaram ali, Israel. A nossa terra prometida é a Nova Jerusalém, irmãos, que é a nossa salvação. É para isso que nós estamos aqui essa noite, para que nós podemos ter renovo do Espírito Santo na nossa vida, para a gente continuar firme, sabendo que aqui na terra é tudo passageiro, quer seja cristão, quer seja ímpio, vai passar, ninguém vai ficar aqui para semente, vai passar, e nós temos que passar da melhor forma possível, que é servindo ao Senhor, ganhando almas para Cristo, fazendo a obra do Senhor, que as demais coisas Cristo cuida, irmãos. Cuidou, né? Cuidou aqui da terra prometida para esse povo, e falou que aquela geração, ninguém, né, iria pisar. Até mesmo Moisés foi atrapalhado pelo povo, de tanto o povo ficar murmurando no ouvido dele, nem ele entrou na terra prometida. Ele viu a terra, mas não conseguiu entrar. Mas Deus, irmãos, Deus é fiel. Deus fez aquele povo ficar vagando 40 anos ali, porque era para aquela geração incrédula perecer ali, mas os filhos deles herdaram porque era promessa de Deus, então eles herdaram aquela terra. Aqui em Números 14, 24, vai dizer, aqui é o próprio Deus falando de Calebe: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve espírito e perseverou em seguir-me, farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Aqui é o próprio Deus que falou, irmãos. Ninguém ia entrar, mas Calebe ia entrar. Por que Calebe ia entrar? Está escrito ali, porque ele ouviu, né? Nele houve outro espírito, que era ouvir o Senhor, e ele perseverou. Então, irmãos, nós temos que perseverar na obra do Senhor. Nós não podemos ser aquele cristão que ele vai na oportunidade. Aqui está melhor, eu vou ali. Lá está melhor, eu vou lá. Não, irmãos, a gente tem que ficar onde Deus mandou a gente ficar. Porque se a gente ficar onde Deus colocou, pode ser que surja um espinho, que venham lutas, mas Deus vai honrar, irmãos. Deus vai entrar com providência, e você vai colher grandes frutos do Senhor. Porque aquele que fica igual o vento, vai para cá, vai para lá, sempre querendo o melhor, a boa oportunidade, uma hora o vento vem e derruba ele. Então, irmãos, a gente tem que ficar onde Deus falou para a gente ficar. O povo quis voltar para o Egito e pereceu. Calebe viu a terra prometida e falou: nós vamos entrar lá, nós vamos vencer se o Senhor estiver conosco. E ele entrou, irmãos. Então a gente tem que seguir o que Deus manda a gente tem que ser obediente e perseverar.
Eu vou ler agora, irmãos, os versículos que foram lidos, para a gente meditar, e para a gente saber, né, o Deus que a gente serve. Pedir para que a irmã retorne em Josué 14, no versículo 6, que vai dizer assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Aqui eles já tinham tomado posse da terra prometida. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de você. Aqui foi aquilo que foi ministrado, que Deus falou que somente Calebe e Josué queriam adentrar a terra prometida. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Aqui, irmãos, entra uma palavra muito importante: o que estava no meu coração. A gente não pode ser uma pessoa de aparência, a gente tem que voltar o coração para Deus, porque se a gente for de aparência, uma hora ou outra o nosso coração vai falar aquilo que ele sente, e isso vai desagradar a Deus. Então não importa o quão pecador a gente seja, o quão limitado a gente seja, a gente tem que voltar o nosso coração para Deus, para que o Espírito Santo, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possa fazer a boa obra, que nós possamos mudar como pessoa, né, mudar como um pai, como filho, esposo, esposa, como profissional, como pessoa. E essa mudança quem faz, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, irmãos. Então nós temos que deixar, né, que Deus faça a boa obra, porque aqui, né, ele falou no versículo 7, eu relatei o que estava no meu coração, e aqueles outros, aqueles 10, também relataram o que estava no coração. Ou seja, no coração deles não estava o Espírito Santo, irmãos, mas o nosso tem que estar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o 8 vai dizer: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, ou seja, eles não queriam ainda colocar o medo no povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. É isso, irmãos, a palavra-chave dessa noite é perseverança. Nós temos que ser obediente e perseverante na obra do Senhor, que Deus vai entrar com providência. Nós perseveramos em oração, teve bênção para a irmã da irmã Fátima, teve bênção para minha irmã, e outros tanta bênção. A irmã Simone sempre também conta testemunho de cura, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que entra com providência. Por isso que a gente tem que continuar, irmão, perseverando. O momento não é de parar, não é de desanimar, o momento é de renovar nossas forças e continuar perseverando em oração, porque é o Senhor que vai entrar com providência, irmãos. E nós não devemos questionar o tempo, porque o tempo não é o nosso, o tempo é de Deus. Aí o 9 vai dizer: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor. Então, irmãos, vamos continuar perseverante, principalmente na oração daqueles que ainda não estão na presença do Senhor, porque é através da nossa oração, do nosso bom testemunho, né, que o Espírito Santo está lá. Toda vez que você ora, o Espírito Santo está lá batendo no coração dessa pessoa, e uma hora, em nome da sua justiça, essa pessoa vai abrir, irmãos, vai dar crédito. Por isso que a gente não pode questionar a luta, porque a luta, às vezes a gente está questionando, por que a minha irmã vai ter que passar por cirurgia, só estou orando por ela. Talvez essa luta seja o trabalhar de Deus para que ela aceite Cristo como Salvador, irmãos. Então por isso que a gente nunca deve questionar o que está acontecendo, a gente tem que orar e pedir providência de Deus, nunca questionar, porque Deus, irmãos, Ele está no controle de tudo. Aí o 10 vai dizer: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor me falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos, ou seja, irmãos, Deus prometeu para Calebe, e o que Deus promete, Deus cumpre. Calebe chegou idoso, com 85 anos, quando ele tomou posse daquela terra, mas Deus conservou a saúde dele, porque Deus queria que ele desfrutasse das bênçãos do Senhor. Então, irmãos, não vamos questionar o tempo,
porque passa o tempo que passar, Deus vai nos sustentar, para a gente ver e poder desfrutar daquelas promessas que Deus fez em nossas vidas, irmãos. Olha o 11 que ele diz: estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, irmão, Deus sustentou a idade dele. Então, irmãos, tudo está no controle do Senhor. A força que eu tinha naquele dia, ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Olha, irmãos, a fé desse homem. Essa é a fé que a gente tem que ter, irmãos. Uma fé que pode vir a luta que for. A gente não vai olhar nunca para a luta. A gente pode até ver a luta e falar: olha, ali tem gigante, essa luta eu não posso fazer nada. Mas a gente vai olhar para o nosso Deus que tudo pode. E aí a gente vai fazer o que Deus determinou, irmãos. A gente tem que chegar num lugar, Deus colocou no seu coração, vai lá e faça aquele vestibular. Você não tem que pensar: eu vou passar ou não vou passar. Deus vai falar: vai lá, abra o seu comércio. Você não tem que pensar: mas vai custar tanto o aluguel, funcionário. Se Deus mandou, você tem que ir lá e fazer, que Deus vai estar com providência. Se Deus, irmão, se levantou como obreiro na obra do Senhor, ou o Espírito Santo está tocando seu coração, Deus está separando, não pense se você vai conseguir ou não. Pense que você já conseguiu, porque é Deus que te chamou, irmãos. E Deus te chamou para a obra do Senhor, porque Deus tem grandes projetos na sua vida, para você crescer na obra do Senhor. É Deus que vai capacitar. Deus vai capacitar, e aquilo que você nem imagina vai tornar realidade, porque é Deus que vai trabalhar, irmãos. É Deus que vai abrir sua mente, que vai te capacitar. Quando você menos vê, você vai estar lá firme e forte, e você não vai nem acreditar no quão Deus está te usando. Mas para isso a gente tem que acreditar, irmãos. Não tem que duvidar. Se Deus te trouxe aqui, porque Deus tem um projeto na sua vida. É isso que você tem que saber. Você tem que apenas orar e pedir direção para Deus. E aquilo que Deus colocar na sua mão, você tem que fazer. Você não tem que olhar por mão da direita, por mão da esquerda, questionar. Deus colocar na sua mão, porque Deus vai te capacitar. Pode ser que esteja pesado, irmãos, mas Deus é que vai estar com providência. Apenas segura firme no arado e começa a caminhar, irmãos, que é Deus que vai estar com providência. É Deus que vai levantar, se você estiver precisando de ajuda, é Deus que vai levantar um irmão para te ajudar. Mas uma coisa é certa: se você estiver ali caminhando, fazendo a obra do Senhor, não vai faltar a providência de Deus na sua vida. Se for serviço de 2 pessoas e só tiver você, Deus te dá a força de 2 pessoas, te dá a força de 3 pessoas. E se tiver que levantar alguém, quanto menos você esperar, Deus vai estar ali, uma pessoa do seu lado te ajudando a empurrar. O que você não pode, irmão, é questionar. Nunca questionar, porque se Deus te trouxe aqui, Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. Eu mesmo, irmão, em 2012, já contei esse testemunho aqui, fui fuzilado, irmãos, fuzilado, 2 tipos de armamento de fuzil. Era época de final de ano, época de eleição, e na rodovia ela vende muita caixa de fruta, e as caixas de uva, quem passa na rodovia vê que é desse tamanho aqui, só de estojo que estava lá, que eles jogaram na caixa, encheu a caixa, fora os que ficou no chão lá. Tomei um tiro no pé. Outros policiais estavam comigo também, tomaram o tiro. Um inclusive também hoje está na presença do Senhor. Tomou um tiro que estourou o tornozelo dele, mas não precisou amputar, porque Deus deu providência, que Deus tinha um projeto na vida dele. E Deus tinha um projeto na minha vida, irmãos, ao passo que eu nem sabia, mas Deus tinha um projeto. Então Deus me trouxe aqui, agora Deus me trouxe aqui, aí Deus coloca algo na minha mão, para eu fazer. Eu vou ficar preocupado com A, com B, com C? Não, irmão, se Deus trouxe aqui é para eu fazer. Se eu fazer, se eu me dedicar, se eu precisar de ajuda, Deus vai levantar. E se eu estiver fraco, aí quando a palavra fala, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o Espírito Santo de Deus entra com força, irmãos. Então não era para eu estar aqui, mas Deus tinha um projeto, ainda que eu não sabia, Deus tinha. Então, irmãos, muitos irmãos aqui já tiveram livramento de morte, mas se Deus tirou daquela morte, é porque Deus ia te usar na obra. É por isso, irmão, que a gente não pode ficar questionando. A gente tem que apenas acreditar, orar e pedir para Deus: Deus, tenha misericórdia, perdoe os meus pecados, capacite para que eu possa fazer a tua obra, e que eu possa ser um bom testemunho, que eu não possa estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, e amanhã pessoas estão me vendo na rua e falando: ó, o hipócrita aí, fala uma coisa, prega uma coisa e vive outra. Mas isso, irmãos, eu não vou conseguir por mim mesmo, porque por mim mesmo eu vou ser um hipócrita,
mas eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, irmãos. É Ele que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, e nós vamos ser um bom testemunho, e através do nosso testemunho, do nosso trabalhar na obra do Senhor, nós vamos também conseguir o que nós conseguimos aqui, bênçãos de cura, pessoas da nossa família vão se render ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso é tudo, irmãos, confiando no Senhor, trabalhando, acreditando que a providência da nossa vida vem de Deus. Aqui o versículo 12 vai dizer: dê-me agora este monte em que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anequins. Anequins são gigantes, irmãos. Lá estava e ainda estava nesses dias, morando nas cidades grandes e o que? Fortificada. Ele não foi lá, irmãos, pedir o mais fácil. Me dá isso aqui que é mais fácil, porque eu estou com 85 anos, eu sou de idade. Não, ele foi lá e pediu o que Deus tinha prometido para ele, que era uma montanha onde estavam habitando os gigantes e onde tinha cidade fortificada, porque ele não estava preocupado com a idade dele, ele sabia o Deus que ele servia, então ele pediu aquilo que Deus prometeu para ele. E assim tem que ser a gente também, irmãos. O que Deus colocou na nossa mão, é a gente que tem que fazer, não tem que questionar se está o irmão, né, igual está o irmão Richard, não tem que questionar por que ele está ali porque Deus colocou ele ali. Não tem que eu pensar, se eu for ali eu faço melhor, se fosse para fazer melhor, Deus tinha me colocado, Deus colocou ele porque Deus tem um projeto na vida dele. Então, irmãos, a gente tem que saber o que Deus tem para nós, e fala assim, ó, morando naquela cidade grande e fortificada, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Olha, irmão, que segurança, irmãos. Os gigantes ainda estavam lá, mas olha o que Caleb falou, da montanha, e ele estava com 85 anos de idade, porque se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Ou seja, irmão, nunca duvide da providência de Deus, da promessa de Deus na sua vida, porque Deus vai te capacitar e você vai cumprir. Aí o 13 vai falar: Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jofané, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, herança até o dia de hoje, visto que havia o que? Perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anequins, ou seja, era um dos gigantes, e a terra repousou de guerra. Pedi que a irmã coloque no capítulo 15 de Josué mesmo, 15, eu vou ler só do 13, irmãos, o versículo 13 e 11 a seguir, para você ver o que é a pessoa que confia no Senhor. 85 anos de idade, podia estar questionando, mas não, estava confiando no que Deus falou. Josué deu a Caleb, filho de Jofané, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o que o Senhor havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era do pai de Aneque. Dali, Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimá, Talmai, gerados por Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer, e Caleb disse: darei a minha filha Axa ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Aí vai falar que Otoniel foi lá e conquistou, e ele deu a filha dele, né, para Otoniel. E Otoniel, irmãos, ele seguiu o caminho de Caleb, ele foi o primeiro juiz, né, que o povo teve. Então, irmãos, veja, irmãos, que a gente não pode olhar para a luta, por mais difícil que esteja, por mais impossível que pareça, para nós é possível para o nosso Deus. Caleb, irmãos, ele foi obediente, ele viu aquela terra prometida, ele falou: vamos lá conquistar essa terra, porque nós somos capazes. Quando o povo se revoltou contra Deus, queria voltar para o Egito, ele falou: se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos agradar, nós vamos lá e vamos devorar aqueles gigantes como pão, porque o Senhor entra com providência. E quando ele chegou, irmãos, ele não questionou o tempo também. Eu pedi a terra e Deus falou que ia me dar e não deu, não, ele esperou no tempo do Senhor. Passaram-se 45 anos e Deus sustentou a saúde dele, e ele foi e tomou posse. E quando ele tomou posse, irmão, mesmo sendo uma pessoa de idade, ele não foi pegar o mais fácil, ele foi e falou para Deus:
para Josué: me dê o que Deus prometeu, que é aquelas montanhas onde estão os gigantes e onde as cidades são fortificadas. E Moisés assim o abençoou, e ele foi lá e conquistou aquela terra, expulsou os gigantes, derrotou os gigantes, e lá ele foi, passou os seus dias, porque aquela terra, a palavra fala que Deus o deu por herança vitalícia. Então, irmãos, vamos seguir o exemplo de Caleb. Nunca vamos olhar para a luta. Por mais que você olhe para a luta, só olha, mas olha para o seu Deus. Olha para o seu Deus, que é Ele que vai transformar os seus sonhos em realidade. Que é Ele que vai pegar você, irmãos, e vai te fazer de você um músico, um pregador, um obreiro na obra do Senhor, um pastor, uma pastora. Não deixe que ninguém, irmãos, limite seus sonhos. E também, irmão, não procura o mais fácil, o mais cômodo, porque às vezes aquele que fica procurando o melhor, fica como o vento para lá e para cá, uma hora o vento vem e derruba ele. Fica onde o Senhor te colocou, porque Deus vai entrar com providência e vai ter vitória na sua vida e na vida da sua família. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias.